Oi, oi, galera! Como vão? Mais um domingo de manhã. Na verdade, se você está assistindo o primeiro episódio. Se for repetido, pode ser segunda, terça, de manhã, de tarde, de noite. Mas estou aqui para anunciar mais um convidado. Dessa vez a gente trouxe mais um professor, mais uma professora da faculdade, para nossa alegria, para eu conseguir afogar minhas mágoas aqui nesse podcast. Bela tá implicando com os alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, você que tá em casa. Trouxemos hoje a professora Nayalban, graduada em arquitetura, tem doutorado pela Escola Técnica Superior de Madrid e já foi diretora da faculdade, tem um currículo para lá de extenso. Eu estava aqui lendo aqui minha pesquinha, mas minha pesca ficou longa demais. Nayalban, seja bem-vinda ao No Prumo. Eu que agradeço. Adoro conversar e falar de arquitetura mais ainda. Então, estamos aqui para isso. Você sabe como o Naya chegou até a gente? Pedro Alban, que foi entrevistado aqui da Arquivo, que eu conheço, que é... Pedro, é seu sobrinho. Meu sobrinho. Seu sobrinho. Manda pra mim. Em breve eu serei a tia de Pedro Alban, porque do jeito que ele tá... Ele tá bombando. Bombando. Bom. Que bom, né? Que bom. Isso é legal, dá um orgulho danado. Dá um orgulho. Dá um orgulho como tia. E esse também é o grande prazer do professor, né? Claro. Ver os alunos. E a mãe sempre me provoca. Aí, ó, você tem que falar com ele, você tem que conversar com ele. Eu digo, rapaz, ele tá bem aprumado, ele tá bem, num bom caminho. Não. Então, assim, é sempre... Eu sou a culpada dessa parte. Eu fui na exposição dele e conheci o avô dele, que fica uma figura. Uma figura. Bateu João papo Luiz, comigo. Maravilhoso. Bateu muito papo comigo. Falou, você conhece esse trabalho desse menino aí? Não é muito bom, não. Aí eu falei, eu tô achando fantástico. Ele falou, não é brincadeira minha, eu sou avô dele. É uma figura, um estimulante para Pedro, né? Porque ele é muito ativo, é uma figura ativíssima, então... Tá. Agora eu queria começar, né, o podcast falando um pouquinho, assim, Drico começou falando do extenso currículo de Naya. E ela aqui no off disse que o que ela mais gosta de fazer é o que está fora do currículo. Então, assim, meu Deus, ainda tem mais coisa. Então, nos conte o que você ama fazer, o que você tem feito que te traz tanto prazer. Não, é que na verdade, a arquitetura, o currículo é um currículo acadêmico, né? Ao ser acadêmico, tem coisas que você coloca muitas coisas, mas tem coisas que você chega em um determinado momento você deixa de colocar, porque, primeiro, não é importante para aquela estrutura, né? O currículo Lattes, para a função dele, muitas coisas não são nem consideradas, então o que importa é a produção acadêmica, o que importa é se você participou, se você está fazendo um pós-doc, Então, são todas as questões que reforçam o lugar do professor. E a arquitetura vai além disso, muito além disso, né? Então, assim, eu sou professora por acaso. Então, ainda tem isso. Então, tem pessoas que montam seu currículo, trabalham a vida para ser professor. Eu nunca pensei em ser professora e a minha realidade foi, quando eu me formei, eu disse, eu não sei nada. Como minha família é toda espanhola, eu disse para minha mãe, bom, eu gostaria de fazer um mestrado, um doutorado, aprender mais, estudar mais para entender mais esse mundo da arquitetura, porque assim, eu me deparava com um projeto e dizia assim, mas as decisões projetivas que eu vou tomar aqui, elas têm a ver com o quê? Com uma relação temporal do que está acontecendo, onde é que eu vou pescar, onde é que está uma lógica projetiva para que eu comece a me sustentar, né? Então, assim, aí fui para Madrid, passei lá 5 anos fazendo um doutorado, porque eu não podia fazer mestrado, porque naquela época não existia. E isso me abriu um leque fantástico para eu me sentir no momento em que eu estou vivendo. Contemporaneamente, eu pertenço a quê? E eu estou em que cadeia? E minha realidade brasileira aporta o quê? Então, aí é onde eu começo, de fato, a projetar. Eu volto, estruturo um escritório, esse escritório constrói um monte de casas, um shopping em Juazeiro, eu comecei a fazer muita coisa em Juazeiro, só que eu volto doutora para uma escola que na época tinham pouquíssimos doutores. Né? Eu não volto, não faço concurso, não faço nada, mas sou chamada a participar de um projeto de pesquisa
onde eu teria a possibilidade de ganhar uma bolsa, que era uma bolsa de estímulo para o Nordeste. Ela era uma bolsa da CAPES, que era dada só para o Nordeste, para uma melhoria de qualidade de ensino. Sempre o foco, e aí a gente tem nossas duas grandes potências de incentivo, né, acadêmico, que é a CAPES e o CNPq. Então, assim, isso aí acaba atraindo muitos dos arquitetos, e aí a pessoa acaba saindo do que é a área, o que eu considero que é uma área, a área gostosa, que é a de projetar, para uma realidade muito mais focada no acadêmico, na sua produtividade, que também é maravilhosa. Pesquisar é delicioso, principalmente quando você está muito engajado naquela ideia, principalmente quando a pesquisa ela se relaciona com o projeto, né? Então, por exemplo, Pedro foi... Aí, voltando a Pedro, né? Pedro foi para Equador. Essa história de Pedro tem um início, né? Quando ele vai para o Equador e fica lá com o Alborg, passa um mês no Alborg. Nesse período, eu fui também ao Equador e aí, nessa lógica, nesse entendimento, eu comecei a perceber coisas que eu já fazia na arquitetura, que é exatamente reaproveitar tudo que passa pela minha mão. Eu reaproveito em casa, nas casas dos outros, nos projetos e tudo mais. Então, assim, aí você começa Aí eu me deparei com uma pesquisa maravilhosa, que era estudar os coletivos de arquitetura, né? Então, assim, já estou falando, você viu que o professor fala, então vocês me parem, porque senão aqui, ó, não é dessa. Não, que Bela trouxe, ela falou que você tem uma outra paixão. E você sabe, eu sei qual é a sua outra paixão, que eu já vi exposto, inclusive. Eu ia puxar já um detalhe eu queria que você falasse, que é a marcenaria, que você também tem feito trabalhos em marcenaria. Eu lembro de um livro que eu li na época da faculdade, do Jorge Wilhelm, que era Cidades, Substantivo e Adjetivo. No final do livro, ele traz uma coisa que é muito interessante. Ele diz que grandes invenções da humanidade foram feitas por homens e mulheres, obviamente, pessoas que trabalharam a vida inteira numa área, tipo medicina, e depois migraram para engenharia, ou migraram para uma outra área. Educação, muita gente. Educação. E pessoas... E ele sugere isso, ele dá meio como uma sugestão para vagas de faculdade que estão... Assim, olha, vamos tentar, dentro da sociedade, encaixar pessoas que estão fora do mercado de trabalho, dentro da universidade, nesses setores. Obviamente não é o seu caso, você está dentro da academia, está trabalhando, está produzindo e agora fazendo os móveis. Me conte aí como surge a utilidade, o que um conhecimento de um associa ao outro. Os móveis é algo que é o manual, né? É o pegar e fazer. Sempre na escola eu fazia sapato de crochê, eu fazia porta-lápis, coisinhas de carteirinha de costura, fazia roupa, fazia isso, fazia tudo para vender, para ganhar um dinheiro, para sair, viajar. Então, essa coisa do manual é algo que sempre me atraiu e por isso que eu faço uma arquitetura tão fora de uma lógica projetiva que depende do projeto exatamente, né? Se eu fosse mostrar aqui, algumas imagens são imagens de croquis que você pensa a partir de algum elemento que você encontra, acha que aquilo pode tem sentido, e aí a isso você soma uma necessidade. Então, eu tenho uma grade, e a isso eu somo uma necessidade, que é um fechamento, só que a grade não cabe no fechamento, aí eu vou desenhar esse fechamento. Então, é sempre um processo inverso, né? A partir do que eu tenho, eu desenho e eu incorporo. Então, os móveis, eles surgem um pouco por aí. Os móveis era algo que eu sempre gostei disso, né? De lidar com isso, e o casarão me deu um mundo de madeira. Então, eu tenho o casarão 28, que é um casarão que foi premiado e tudo mais. É um casarão que somos 3 sócios. E esse casarão foi desmontado, basicamente, e ele era todo de madeira. Todos os pisos, são 1.100 metros quadrados, todos em madeira enquanto estrutura. E isso gera
um mundo de madeira, né? Então, a gente começa, vamos fazer aqui um porta-papeleira, vamos fazer aqui vamos pensar aqui uma mesinha de canto, vamos incorporar na própria arquitetura algo em madeira. Então, a madeira, ela acaba vindo para resolver. Às vezes, eu me pego assim, não, vou sair e vou comprar uma bancada. Não. Tem que fazer daqui. Aqui eu vou achar esse material. Naya, você bota a mão na massa, você pega formão, serrote? Pego formão, serrote. Eu fiz uma mentoria com o pessoal da marcenaria Pau d'Arco, que é Guilherme e Jonas. Eles são maravilhosos, mas assim, agora eu estou bem distante, porque a marcenaria dele é lá perto do aeroporto. Sim. Então, eu ia um turno na semana e lá eu fazia e eles me acompanhavam, super preocupados. Aí eu fazia assim, olhe, eu não acredito em perfeição. Então, eu estou aqui aprendendo com vocês estão me ensinando, mas eu acho que a gente tem que improvisar no meio do percurso. Aí eles ficavam pirados. Mas, assim, eles são muito criteriosos, cuidadosos e às vezes você quer fazer... Não, eu acho que aqui dá certo. Ele não quer medir, quer botar no ângulo, quer ver o desenho, Então, eu sempre fui mais do improviso. Mais artista, né? É isso que eu ia dizer, até porque são peças únicas, né? Únicas, vai entrando sim, em linha de produção. Então, aí, quando eu... Um sentimento também, né? Super. Aí, eu fiz uma exposição e era uma exposição junto com os quadros de Pedro, de Moca e de Maria Helena. E aí, todo mundo queria comprar meu irmão. Aí eu fazia, não, mas esse aqui eu não vou vender, não. Esse aqui é o fundo. Eu fiz um banco de um fundo de uma cama antiga. E essa cama, ela um solteirão. E aí eu fiz esse banco. E aí todo mundo querendo comprar. Eu digo, mas esse eu só tenho esse. Como é que eu vou vender? Não posso. Naya, eu li uma história engraçada na biografia do Lucien Freud, que é um café com Lucien. Ele pegava as obras dele, às vezes ele vendia a obra e ele não tinha nada a ver com a avô. Ele tinha um aspecto meio elitista, sabe, de terno e tudo, mas ele era super bad boy, ele conhecia brigões da região e mandava brigões e tomar o quadro de volta. Valentões, olha, tomem, eu vendi, mas vão lá e tomem na porrada. E o Lucien Freud, sim, é sobrinho neto do Sigmund Freud. Sim, do Freud, sim. É fantástico isso. Você mexer com o trabalho e você ganhar um carinho tão grande com a peça. Aí, assim, às vezes eu gosto mais de dar, porque aí eu tô dando para uma pessoa, eu sei, porque você vende, aí você vende, vende. Então, gente, assim... é artista mesmo, viu? Artista não tem relação. Gente, Isabela Van Flá, você que tem... você com suas... 300 aquarelas no final do ano e dou todas. Eu não... Ela faz a pinta, aquarela, todo mundo tem. Aliás, eu também faço croquis, né? Croquis de lápis. Recentemente tenho explorado muito isso, porque eu tenho viajado muito e aí passo muito tempo em Madrid, porque minha filha mora lá. E aí ela me provocou dizendo, minha mãe, você bem que podia me ensinar a desenhar, né? Aí eu digo, vamos, minha filha. Aí todo sábado a gente saía, sentava em uma terraça e dá-lhe a desenhar e tudo. E aí eu acabei juntando um montão. Aí quando eu cheguei aqui, a Alejandra Munhoz fez uma exposição que foi super linda lá A Alejandra desenha divinamente. Aliás, a Alejandra é uma pessoa que eu queria muito aqui. Maravilhosa. Pode trazer, porque ela é maravilhosa. Ela tem uma experiência enorme, né, de bienais. Ela se especializou em bienais. Então, ela vai a todas as bienais do mundo. Ela faz curadoria de várias. Fez agora de Hilda Salomão, que é mãe de Guido Dagan, que é meu amigo. Uma figura querida. E ela montou uma exposição só de sketches. E aí ela botou o meu... E surgiu a ideia, por que você não faz para vender, não sei o que? Eu tô dizendo, o povo tudo quer vender. Não tem jeito. Tem que só quer melhor dar. Vender. É melhor dar. É que a arte é um trabalho que você vai entrando naquilo e você vai fazendo. Eu comecei a pintar também, comecei a mexer. E você vai ganhando intimidade, você vai ganhando outras leituras, uma profundidade dentro daquilo, dimensões que às vezes vem uma pessoa e fala, eu adoro isso é azul. Aí você fala...
Não. Não é por aí, não é por aí. Entra meio em transe, né? Você sabe que eu entrei numa paranoia tão grande que eu comecei a fazer e aí escrever sobre o que eu estava fazendo e aí fazer e reescrever sobre... E entrei, já tá num loop, assim, constante. Eu falei assim, gente, isso não vai terminar nunca. Nunca. Não. Só cresce. Só cresce. Isso é muito gostoso. Não, aí se você pegar isso, móveis, relacionar com a universidade, né? Quando acabou a pandemia, a gente tinha uma disciplina, eu e Márcio Cotrim, professor que agora está na UFRJ, a gente tinha uma ateliê 1, né? E a gente disse, olha, a gente não vai ensinar a desenhar, não vai ensinar, a gente vai ensinar isso que você fala, proporções, relações, construindo. E aí a gente fez o Tetris, os meninos colocaram esse nome, o Tetris, que fica ali no platô da Faculdade de Arquitetura. O que foi o Tetris? A turma toda construiu um pequeno galpão para estudantes. Essa era a provocação. E aí primeiro começamos com maquetes, porque maquete é muito melhor do que depois da maquete, você vai desenhar aquilo, representar. E depois construir. E aí eles se estruturaram. Tinha um setor que era de publicidade, tinha um setor que era de conseguir o material, tinha outro setor que era de montagem da madeira, o outro de montagem da cobertura, o outro de montagem das esquadrias. Então, usamos muita coisa da arquivo, né? Porque arquivo disse, olha, para doar ou cobrar um preço irrisório, só se for pedacinhos pequenos de madeira. Então, a gente vai fazer treliças, né? E aí, treliçamos todo o telhado. E aí, isso vai... E aí, atualmente, eu estou com a vontade de ampliar, fazer uma pequena pesquisa e pegar esses meninos hoje e ver um pouco como foi a trajetória deles dentro da escola, o que é que eles estão fazendo, como é que eles estão se relacionando com a arquitetura a partir desse ponto inicial, né? Porque eu acho que isso amplia para o estudante uma percepção, porque eu sempre achei que a gente tinha que começar ensinando arquitetura, ensinando o que é que aquele material é capaz de fazer, né? Se eu tenho um papelão, o que é que o papelão é capaz de fazer? Se eu tenho madeira, o que é que a madeira é capaz de fazer? Se você pensar no reuso, né, tudo tem possibilidades. Você pode montar coisas belíssimas a partir de lixo. Sim. Né? Tá aí o Bassurama, tem um monte de coletivos de arquitetura que trabalham com isso. Bassurama é um coletivo madrilenho. E o contrário, desculpe te interromper, o contrário também é possível, porque o sultão de Brunei cobre uma casa inteira de ouro e é uma tragédia. Se você bote no Google as obras do sultão de Brunei, você vai ter crises homéricas de riso e é absolutamente trágico. Não é elemento que determina. É fantástico essa sua colocação, professor. Isso aí foi muito bom. Aí acaba se relacionando. Eu, como professora de graduação, né? Esse lugar da manualidade, da pesquisa, da matéria. Não, e é aplicada de uma forma prática, né? Porque, ao meu ver, a relação da gente está totalmente ligada às proporções, né? As pessoas... cheguei na casa de um cliente, umas cadeiras belíssimas na mesa de jantar e ele não queria se desfazer da cadeira. Eu falei, sua cadeira é linda, mas o espaldar da sua cadeira bate aqui. Se fosse só na cabeceira, se fosse as cadeiras encostadas, né, na parede, com a arandela. Eu não estou dizendo que está feio, estou dizendo que é um mundo de cadeira. Eram 8 cadeiras. Todas numa altura que está desproporcional. Não faz mais sentido. Então, assim, tudo é proporção. Não quero tirar. Tudo bem, a sua casa, como você se sente, como você vê, mas ao meu olhar profissional está desproporcional. E eu sinto muito isso. A minha queixa hoje de estudantes recém-formados e tudo, na prática de trabalho mesmo, é uma falta de olhar total disso, assim. De uma proporcionalidade, de um entendimento como é que funcionam as coisas, né? Entender o espaço. De como a gente habita aquele espaço, o que a gente consegue passar, entendeu? Então, assim, isso, eu falo, gente, cadê a geometria descritiva? Faça um croquis aí, faça um croquis aí. Já vai direto pro 3D. Eu falo 3D, gente, não tá dizendo nada. Esse 3D aí, quem faz? É qualquer pessoa que tomou o curso, arquitetura intelectual. Risco que você tá pensando. Não sabem fazer.
Entende? Então, assim, eu acho que também, talvez, não sei como é que tá a faculdade hoje, né? Isso é uma falta de prática mesmo, de você não ir direto já para os sistemas. Mas eu acho que depende muito do professor que você pega. Serginho mesmo falou aqui, né? Que no primeiro ano ele obriga. Tem que fazer. Sugere e determina tem que ser. Você tem que pegar, começar a treinar. Acabaram os professores severos, os professores muito duros? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que tem uma coisa, eu acho que, Bela, eu tive uns duros que eu amava. Pois é. Que eu mais amava. Pois é. Porque cobrava, pô. Cobrava, exatamente. Te desafiava, entende? Eu me lembro uma briga que eu tive com o Itamar Calil, porque ele chegou no primeiro dia de aula e disse assim, olha, pessoal, eu quero dizer aqui que ninguém aqui vai ser reprovado. Eu digo assim, como assim? Ninguém vai ser reprovado? Não tem sentido, então. Aí eu encasquetei uma discussão gigante com o Itamar Calil por conta dele ter dito isso. Agora, isso rendeu. Eu escuto meu irmão mais velho, ele é economista. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E quando ele chegou a fazer arquitetura, ele disse que foi aluno de professor Bahia. Ele conta a história que eu achei fantástica, que é a cara da faculdade de arquitetura. Diz que o professor Bahia chega no primeiro dia de aula e fala assim, atenção, artistas plásticos, cartunistas, músicos, desenhistas, publicitários frustrados, essa é uma escola de arquitetura. A porta está ali, ó, podem sair. Essa é uma escola de arquitetura. Vocês vão aprender a fazer arquitetura aqui. É a cara dele. E disse, quando ele falou isso, e arquitetura, Chico Buarque é arquiteto, Falcão cantor é arquiteto, tem um bocado. Arquiteto, o cara chega meio assim, fala assim, rapaz, eu preciso ter uma profissão, tem muita gente que é da área de criação, que chega, eu preciso ter uma profissão que dê um... Olha, meus pais olham e falam, olha, você não é um maluco que largou tudo para tentar viver da sua arte e vai vender cinzeiro de duende na praia, mas você tem um respaldo da sociedade, então vai muita gente para lá e por isso que esse olhar meio severo de Bahia, mas tem lá seu fundo de verdade. Viu? Porque eu não acho a faculdade leve, não. Eu acho a faculdade dura mesmo. Mas não é, ele se engana. Faz maquete, faz não sei o quê, né? E projeto... Não, é porque entrava assim, muita gente entrava assim. Não, entrava, né? Músico. Isso aí que era difícil. Sempre foi, né? Sempre foi. Agora, a faculdade que eu gostei muito. Professora, você falou aqui Bela falou aqui da parte técnica que ela reclama, que tem faltado nos alunos. Isso não cabe mais a uma escola técnica e talvez romper com... Porque a universidade, o termo universidade vem de universo, vem de abrir, E por outro lado, eu já vou emendar uma outra pergunta. Se a universidade era para ser aberta, eu acho que ela está ficando um tanto fechada, que não permite determinadas coisas, que tal. Bem, Eu paguei de 2 lados aqui, uma para Bela e uma para Naya, já para emendar aqui. Bom, a questão, pegando a segunda, né? Que a universidade, na verdade, ela está se abrindo bastante. Bom, aí eu vou falar sempre do olhar... Vamos falar da universidade como um todo, né? A questão da extensão. Ela veio agora com uma presença muito forte. Então, assim, claro que ela ainda está se constituindo, ela não é ainda ela ainda não tem a presença que tem a pesquisa dentro da... Porque esse é o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a extensão sempre foi aquela criança pobre que não se dava atenção, que não tinha recurso para nada e tudo mais. Hoje o MEC estabeleceu um percentual para a extensão. Então, o currículo de graduação tem que ter eu acho que é 20% de extensão. O que é isso, né? Isso vai levar os nossos estudantes à sociedade. Então, é um pouco essa coisa de não só leva, como traz à sociedade, né? Então, ao trazer à sociedade, você também começa a entender o que é Brasil, começa a entender o que são nossas realidades periféricas, começa a entender tudo isso. E junto com isso vem as cotas. Então, ao você somar tudo isso, hoje você tem muitos projetos de extensão, aí falando específico da Faculdade de Arquitetura, que estão em ativo e que tem uma repercussão muito grande com a sociedade, porque o próprio aluno que entrou cotista, ele cobra. Então, assim, eu já ouvi de aluno dizer assim, ó, professora, isso que a senhora está mostrando é legal, mostrar um Janovel, mostrar um Calatrava. Calatrava a gente nem pode falar mais, porque Calatrava está em baixa total, né? Mas, assim, foi cancelado. Foi cancelado. Calatrava foi cancelado. Mas, assim, esse Star System da arquitetura,
Eu não quero saber, não. Eu quero saber como é que eu vou ajudar minha comunidade. Eu quero saber como é que eu... o que é que eu... Então, assim, tem aí uma mudança de perfil que é muito, muito autêntica e muito interessante para a lógica da universidade, né? Então, nesse sentido, claro, para isso aparecer demora, né? Eu acho que cada vez mais a universidade busca esse lugar, né? Claro, que também aí você tem... Estamos em um período muito conturbado. Conturbado no sentido do que é direito e dever, no sentido do que é autoridade e ética, né? Essas coisas estão sendo muito questionadas e, claro, eu acho que devidamente, mas em algum momento isso vai se acalmar e a gente vai ter uma realidade mais possível, porque a gente chega a ter alunos que dizem, olha, a senhora não é negra, a senhora não pode falar sobre questões do negro. Então, assim, é como se a gente nunca pudesse... Este não é o seu lugar de fala. O lugar de fala ele aparece de uma maneira muito, muito forte, né? E devida. Mas eu entendo que essa questão ela vai caminhar para uma realidade mais... Plural do que você ficar criando um nicho, né? Porque é curioso, você tem hoje uma liberdade de pertencer a qualquer lugar. Você pode ter a sexualidade que você quiser, você pode... Mas você sempre está procurando os seus mesmos, né? É sempre o igual. Então, você cria a sua caixa e sua caixa, o seu lugar de fala é aquela caixa e que você não permite que outro venha falar sobre aquilo. Mas é isso que eu estou achando contraditório, porque se a gente tem hoje, se a universidade vem de um universo onde está, assim, no mundo utópico, seria importante que rompessem lugares de fala, que pessoas da direita frequentassem a faculdade, que negros, gays, trans frequentassem com a mesma liberdade e com o mesmo poder de voz e discutissem, a gente ampliasse, ressoasse melhor esses problemas que nós reconhecemos que existem. Mas o que parece ver são essas pequenas bolhas epistemológicas, onde o grupinho X só fala com o grupinho X, seja ele da extrema-direita, seja ele o anti-imigrante, seja ele... E isso, francamente, eu acho que está sendo ruim para a sociedade, uma coisa que tem sido sectária. Sectária. Mas isso é global. Isso não é global, é global. É global. Então, assim, os povos originários do Canadá estão na briga enorme, a mesma coisa na Austrália. Então, assim, você percebe que é um pouco isso. Uma parte da sociedade que foi muito tempo reprimida e que agora ganha um lugar de fala. Então, esse lugar de fala, para eles, é muito duro, é muito importante e, assim, eu entendo como um momento transitório, né? Porque, de fato, tem coisas muito arraigadas que a gente... Naturalmente, a gente reage, né, como termos, como colocações e tudo mais, e que, de verdade, enquanto toda a sociedade ela tem que se movimentar, não é somente o grupo, né, o emergente que tem que entender. Esse é o que menos tem que entender, né? A gente tem que entender muito mais, e aí eu estou falando do lugar de... Uma filha de espanhóis, neta de todos os meus avós são espanhóis, então, assim, entendendo uma vez conversando com alguns alunos, eles chegaram para me questionar algo que tinha acontecido na escola e uma agressividade enorme, enorme, enorme. Aí eu parei, eu digo, peraí, vamos aqui conversar uma coisa. Eu preciso ser negra para conversar? Porque se eu não tiver espaço para dialogar, vocês me avisam, eu chamo um professor negro para conversar com vocês. E aí a gente estabelece uma possibilidade de eu ouvir e ser ouvida, eu não, né? O professor, para a gente entender o que é que a gente pode fazer. Porque, assim, aí um deles fez assim, professor, é porque hoje eu sou um pária. Eu chego na minha comunidade, me dizem assim, lá vai o negro que quer ser universitário. E na universidade, eu sou
o negro que veio estudar e que não tem fundamento e que não sabe que isso, que aquilo. Então, assim, ele está ali no limbo, ele está, de fato, na linha de frente da guerra, né? Ele está rompendo tabus, rompendo. E é muito sofrido essa posição, né? Para todo mundo. Para quem está nessa posição é muito difícil. Mas o aluno, eu acho importante também, eles têm um lugar de ouvido, de escuta. Porque, independente do aluno da sexualidade, que talvez a melhor ferramenta de inserção social é utilizar isso, sabe, de bem feito, fazer uma arquitetura, mesmo de comunidade. Inclusive, tem várias pessoas que têm um trabalho fantástico e isso é enriquecedor. Isso enriquece e enobrece a universidade de forma absoluta. Mas, e saindo dessas querelas, o que é a formação galega? De Pontevedra, professora? Claro. Pontevedra. Todos os galegos daqui. Todo mundo é de Pontevedra. Todos os galegos. Minha mãe estudou. Minha mãe era professora de letras e era uma estudiosa. Foi quem trouxe o Centro de Estudos Galegos para dentro da universidade. Então, eu tinha isso dentro de casa. Somos todos de Pontevedra. Ela dizia, em Poente Caldela, você passa um raio de 5 quilômetros, todo mundo que está na Bahia, os galegos são todos daí. Eu conheço uma pessoa de Vigo, uma amiga que é de Vigo, mas... Sim, mas Vigo é Galícia. Vigo é Pontevedra. Ah, sim. Porque Vigo é uma cidade maior, Pontevedra é uma cidade menor, que é a capital, mas Vigo é parte da província de Pontevedra. Sim. O que é que você pergunta? O que é que a galega... O que é que a Galícia te traz? O que é que a Espanha traz para a sua formação? Bom... Já que a gente está falando também um pouco de ancestralidade. Um pouco de ancestralidade, né? A Galícia, ela traz muito mais esse desejo de voltar, né? Quando eu decidi fazer meu doutorado em Madrid, Madrid foi uma consequência, mas na Espanha, isso foi muito por eu ser galega, né? Então, assim, sair para onde? Sair para a Espanha, né? E na Espanha, retomar. E aí você começa a entender um monte de coisas que aconteciam na sua família, na forma de relacionar-se e tudo mais, que eu via coisas estranhíssimas que aconteciam com colegas minhas e na minha família jamais aquilo era permitido. Então, assim, para a arquitetura propriamente, não aportou no plano do acadêmico, no plano do estudo. Nunca pensei muito o que é que eu tenho de galego, talvez, essa coisa das manualidades e a coisa do reusar, né? Do sempre estar pensando que as coisas não se jogam fora. Isso, no campo, isso é muito importante. Eu sou de família galega de campo, né? Então, de aldeia. Minha mãe é de Gajate e meu pai de Poente Caldelas. Então, assim, são próximas, mas tudo uma vila de, sei lá, 200 casas. Não sei, uma coisinha, uma bobagem. Sua igreja e toda a sua cultura. E o reuso era uma prática... normal, forte nessa realidade, né? Não só o reuso, também. Bela e Naya, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar o programa, foi muito engraçado. A gente estava falando sobre as salas da visita, que também tinham lá na Espanha. Isso. E Bela disse que a mãe dela até hoje, sua mãe até hoje, Bela? Minha mãe tem um pouco assim, a roupa da festa. De sair. Não, minha filha, esse copo, minha mãe, pelo amor de Deus, vai usar tudo. Minha avó me deu em vida ainda, né, falecida. Toda a louça, o jogo, o aparelho de jantar, que ela era do dia a dia. Que minha mãe, meu padrinho, meu tio almoçavam. Eu tenho em casa esse jogo de jantar. O aparelho de jantar completo, vírgula, porque um prato já quebrou. Claro. O outro tirou um pedaço, um bule não sei o quê. E eu não uso no meu diário, óbvio, mas eu uso assim. Vai ter batizado agora, ou primeira comunhão da minha filha. Eu vou fazer um almoço em casa. É esta louça que eu vou usar. E aí o bule tá quebrado, não tem problema. Eu faço um arranjo de flores. Mas eu não deixo de usar nada. Aí eu quero guardanapo, aí fica meu marido. Vai sujar? Eu falei, sim, sua roupa não suja não, meu filho. Tudo suja. Se a gente não usa, a gente não tem memória.
quem vai usar depois não valoriza de certa forma, entendeu? Então, acabou isso. É sofá pra gente botar o pé, pra gente assistir a televisão da nossa casa. E construir memórias, amigo. Sai fora de ficar guardando nada pros outros. Mas vocês têm essa coisa da salinha da visita. Que eu tava. A conversa era. Já? Todo mundo tinha casa, aquela sala que você passava. A gente estava falando até de casa cor que começou essa conversa. Foi. Casa cor. Que você passava, olha, tá bonito, tá tudo lindo, mas ninguém senta ali, né? Era uma casa muito engraçada que ninguém pode sentar. A casa cor, ela... Bom, aí você já pode fazer um gancho com o nosso espírito moderno, né? Assim, a América Latina, de um modo geral, a América Latina, de um modo geral, ela tem a origem da arquitetura na América Latina, enquanto profissão, é basicamente moderna. Então, ela traz essa funcionalidade gigante, mas, ao mesmo tempo, esse hermetismo do que é a obra. Então, você tem que ser funcional ao extremo. Então, você vai em uma casa a casa que tem em La Plata, de Le Corbusier, você entra, você diz assim, meu Deus, que lugar desagradável, tudo muito pequenininho, muito apertadinho, a cama está ali encaixada de uma maneira absurda, de uma parede curva, que é o banheiro. Então, assim, tem uma coisa ali que a mim me deu maior angústia, e aí... Isso é o funcional, né? E aí eu sempre pergunto para os alunos, onde é que você faz nada nessa casa? Onde é que você está relaxando? Cadê a rede? Cadê a rede? Né? Um pouco. O que é você contemplar coisas? O que é você pensar, se dedicar aos seus pensamentos de uma certa maneira? Fazer uma introspecção? Onde é que você fica aqui nesse espaço que você está projetando? Eu tive na Maison La Roche, em Paris, com a arquiteta Adriana Varandas. Adriana, estou esperando você. A gente se encontrou em Paris, por acaso. Ele falou, vamos lá no Le Corbusier. Eu queria ir na Ville Savoie. Mas só que era distante, a gente acabou pegando o metrô, que também era longe, La Roche, de onde eu estava no centro de Paris. E aí a gente se encontrou lá e tive essa exata sensação. Eu ficava brincando com a Adriana Varanda, a gente se cruzava assim, eu falava, essa rampa aqui não passa na BNT, não. Essa rampa está muito inclinada e muito estreita. Eu falei, uma cadeira de roda não passa aqui, não. Não, e é muito, muito... É impressionante. Então, assim, a coisa do funcional, porque realmente você saía... E aí tem um livro que eu gosto muito, que é A Casa, História de uma Ideia, né? Que ele vai construir... E aí ele disse que a casa mínima para Le Corbusier no início era de 500 metros quadrados, enquanto que as engenheiras do lar, as americanas, que estruturaram todo um pensamento de função, a função da cozinha, toda a lógica, né, de montagem de uma cozinha e tudo mais, elas já estavam em uma realidade de 250 metros quadrados. Então, nesse universo onde a burguesia vivia em casas gigantes, de não sei quantos cômodos e tudo mais, para você fazer um contraponto impactante pós-guerra, você vai estar pensando uma funcionalidade absurda, né? Que é o mínimo, desde a cozinha mínima a tudo mínimo. Então, assim, aí aparece o moderno, porque você também não vai poder reconstruir a Europa com habitação de 200 metros, 250 metros quadrados. Vão ser habitações minúsculas. Então, isso tudo faz você... o contexto é muito importante, né, para a gente perceber as coisas. Só que o moderno ele é tão arraigado na nossa escola de arquitetura, e aí falo da UFBA, como também no ser arquiteto, né? Que é quem herda tudo isso, que a gente perde o contexto. Enquanto que o movimento moderno na Europa virou história, né? Porque eles têm história de muito tempo, então passou, veio o pós-moderno, já estamos no contemporâneo. A gente ainda tem aquela sombra muito presente de um funcionalismo muito bem estruturado, de uma coisa bem... E que incorre nessas outras coisas, porque se acaba pegando o que tem uma cama, tem que ter um
um aparador do lado, né? Um aparador. Não é correto chamar criado mudo, mas me viu criado mudo. Mas, assim, ali do lado tem que ter aquela mesinha com aquela gavetinha, não sei o quê, porque é funcional. Mas não precisa ser colado. Não precisa, como você estava falando, porque cola, já que eu vou ter que fazer a cama, já que eu vou ter que né, colocar o lençol. Tem pessoas que gostam de lençol extremamente esticados, e aí a própria indústria já resolveu grande parte desse problema quando criou o lençol com elástico, que é a invenção mais maravilhosa que tem para fazer cama, é um lençol com elástico. Então, assim, eu acho que aí tem todas essas coisas que é curioso a gente ficar, quando a gente começa a pensar sobre isso, aparece todas essas questões aí na tela. Muita coisa, amigo. Muita coisa, mas é muito gostoso. Por isso que nós estamos falando aqui de arquitetura e eu já vou começar, acho que, a aproveitar esse breve ato, esse respirar um pouco mais longo para começar a chamar os nossos patrocinadores, que é sempre uma diversão à parte. Que, Bela, será que hoje eu vou estar inspirado, Bela, ou não? Sei lá. Você acha, Bela? Você está sempre inspirado, amigo. Somos 4 cadeiras aqui. Somos 4 cadeiras aqui para 4 estações. Uma velocidade. São 4 estações e a estação mais quente do ano chegando aí devagarzinho. Junto com o Caruru. E junto com o Caruru. Esse Caruru Caruru é famoso. Famoso Caruru tá chegando. Beijo 4 estações. Beijo Caio, meu amigo. Vamos lá, Bela. Você quer chamar o segundo? Eu quero chamar o segundo. Porque só Cadê, Cabito? Arquiluz, né? Arquiluz, que está aqui, super nossas parceiras, cheia de corte bonito no nosso Instagram. Elas dão uma verdadeira aula do que é iluminar, do que é trazer conforto. Elas têm um laboratório na loja. Quem não conhece, vá conhecer. E é um super parceiro da gente também. Um beijo, meninas. Temos também a Home Design Casual, hoje com o showroom 100% assinado por uma arquiteta de grande nome em Salvador, uma arquiteta brilhante, uma arquiteta que divide bancada comigo. O showroom tá incrível. Quem não foi ver, vá. Não tá, Drico? Tá maravilhoso, não tá? Tá maravilhoso. Simone promete sempre surpresas. Você entra lá, Simone é sempre um sorriso aberto e Cia. Estamos esperando Maurício, viu, aqui. Maurício ontem me deu um susto, depois eu conto. Ai, meu pai, lá vem o off. Nosso outro patrocinador, queridíssimo, que ontem dividiu, assistiu, ontem eu tive uma experiência maravilhosa. Sim, me conte aí que negócio de cinema foi. Foi a Casacô, ela terminou a Casacô Magali nas Mercês, e ela foi exibir o resultado da Casacô no cinema. Aí eu tô lá sentado no cinema, comendo pipoca. Aí foram os parceiros e os arquitetos. Eu tava sentado do lado de Elci Adri da Pavimente, por isso... E aí eu tava lá do lado brincando, obviamente perturbando as duas. Aí de repente Elci, ó você na tela, na hora que eu me vi no telão, apresentando que eu tinha entrevistado Magali. Aí apresentando, bem-vindos ao No Promo, estamos aqui com Magali e tal, não sei o que. Eu tava vestido, sabe de quê, Bela? De Faria Limer. Não acredito, vi nesse dia. Nesse dia, olha que mico, de Faria Limer. Justo, ontem saiu até uma notícia da Faria Lima, que tá bombando nas redes, que a Faria Lima tem uma baleia, que fica, uma baleia estilizada, que fica na Faria Lima, não sei se você já viu, tinha até um restaurante bacana embaixo, perto dessa baleia, tem um teatro e tal. Botaram um chapéu, um gorrinho, chapéu. Só que o gorrinho na baleia ficou fálico. Ficou parecendo um... E aí Raul Justilori postou. E aí começou um bocado de gente postar. Sempre pode dar errado, né? Sempre. Aí tá todo mundo dando já... Na Faria Lima, então. Na Faria Lima, então. Eu falei, por que não botou o casaquinho Faria Limer da XP? Vamos lá. E Ornato. Meu amigo Maurício. Fugitivo. Que tá aqui, mas eu vou marcar com ele. Ele disse que precisa de um tempo. Aproveitar que essa agenda nossa já tá feita, eu vou até combinar com ele. Então pronto. Combinadíssimo, já vou marcar com ele. Estamos te esperando. Viu, Maurício? Já vou te marcar com você, já deixar fechado, bloquear sua data. Temos também nossos parceiros, que é a Uranus 2, que é a patrocinadora daqui da casa. Bugou ali alguma coisa, hein? Tá ali, ó, Ornato, Unasul. O famoso tilt. Deu tilt. Mas é Uranus 2, que fazendo 30 anos, que faz esses apliques em PVC aqui que você vê no nosso programa. Temos também a Sunrise, aqui é a Casa Nielsen, onde também estão abrigados o Med Media e o Pulse do nosso querido amigo, parceiro, Pedro Valente.
Então, sigamos com Naya Alban falando sobre arquitetura, modernismo, a casa. Naya, vem cá, você estava falando em funcionalidade. Eu já vou emendar na sua conversa e eu vou brincar. Quando você fala da casa do Corbusier, ele falando na casa ideal de 500 metros quadrados, eu acho, se não me falha a memória, que é 500 metros quadrados, para quem está assistindo ter uma noção, eu acho que é a dimensão do apartamento do Wildberg, não o pavimento tipo inteiro. Um apartamento, para você ter uma ideia da escala de luxo que ele tem. A gente passou para os apartamentos menores, que viraram os kitnets. Dos kitnets ao smart será que tem alguma evolução entre o kitnet e o smart? Que é também uma redução agora para 20 metros quadrados. Não estamos sabendo nem a definição mais, amigo. A gente só sabe que não cabe nem uma cama. O sofá tá difícil. É quase uma vida, é quase um dormir em cápsula, Maria, né? Entra de frente, que também é. Você sabia uma coisa que eu escutei recentemente, que eu adorei? Foi um grande amigo meu, arquiteto, Bruno Bastos. Giras, um beijo para você. Ele falou para mim, rapaz, fui dormir num smart. O barulho da geladeira incomoda. E eu fiquei assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Se a geladeira tá dormindo na cama com você. Mas e hotel? A gente vai pro hotel, ele falou, o barulho me incomoda, a geladeira tá lá. E eu falei, rapaz. E geladeira velha, então, aí piora tudo. É uma bateria. Agora, Neilton, quando foi meu professor, beijo, Neilton, também tô te esperando, viu, querido? Ele fez um exercício que eu achei maravilhoso na faculdade, que ele falava, vamos pensar numa unidade mínima para arquitetura. Ele falou, é um exercício, não é para você projetar pensando o que você consegue fazer de menor para um ser humano habitar. Que ele queria redefinir escala com a gente. Foi muito bacana esse exercício. Agora, é muito louco isso. Isso tem uma relação total com o bem-estar, né? De cada um. Tem gente que até prefere um lugar menor porque tem uma sensação de segurança. Né? Então, aí tem gente que realmente precisa de espaço, acumulador. Então, às vezes, o seu mínimo não é o meu mínimo, né? Não é muito louco isso. É um bom exercício, mas né? isso que o construir... Não é o mínimo técnico. O construir é técnico. E o viver é pessoal. Humano e é pessoal, é carregado de história, de memória, de tudo, né? Então, quando Vassal e Lacaton, eles propõem, né, pegar os edifícios modernistas que eles trabalham e analisam e dizem, bom, isso aqui para hoje já não tem a menor condição, mas não vamos destruir, porque isso vai gerar um passivo, vai isso, vai aquilo. Então, eles acoplam uma varanda e essa varanda vira uma zona de transição que, para o frio, inclusive, justifica, porque ele economiza muito, porque a zona de transição ela é um pouco a zona de filtragem ou de neutralização do frio absoluto que está do lado de fora e um aquecimento que está interno, né, com cortinas e tal. Então, assim, agregando espaço para que essa unidade, que seria demolida, porque ela já está completamente fora do que são as demandas naquele momento, neste momento contemporâneo da sociedade, ele passa a ter um apartamento ampliado com um custo bem inferior ao que seria uma reconstrução. Então, assim, é um pouco isso. A gente agora tem que começar a pensar como é que a gente vai. E aí eu já entro um pouco na questão ambiental, né? Então, não é só fazer. A gente tem que começar a repensar, né? Repensar espaços, como unir dois apartamentos e transformar em um só, como criar possibilidades de... Porque, por exemplo, o que eles colocam... O que é que fica na varanda? Na varanda fica a planta, na varanda. Porque se você pensar na casa de Le Corbusier, não tem lugar para você botar um caqueiro, botar uma planta. Então, assim, isso tudo é tão funcional que chega a ser austero. E aí, onde é que as crianças brincam? Pense ali. Você tendo duas crianças para brincar, vai brincar onde? Você está lembrando sempre o filme maravilhoso do Jacques Tati, Meu Tio. Pronto. É maravilhoso. Maravilhoso. Você já viu esse filme, Bela? Não. É um filme, para mim foi maravilhoso quando eu vi, porque eu era encantado com a escola modernista na faculdade, todo encantado. Aí Rita, sócia de Davi Bastos, virou para mim e fez assim, Adriano,
Assista Meu Tio, do Jacques Tati. Aí eu assisti. É um filme zombando com o modernismo. O tempo inteiro. Zombando. É muito engraçado. E aí, Isabela, essa coisa que você coloca, né? Das necessidades. O projeto, a Casa Modernista, que é do industrial, e é ela que ela é irmã o tio, personagem, né? Meu tio. O tio mora no centro de Paris. E ela mora em uma casa da periferia, que é o máximo, chique. E aí, todo dia que ela vai assistir televisão, ela abre a janela e bota a cadeira do lado de fora da casa, porque não tinha distância suficiente para assistir televisão. Ela se sentia mais confortável com a cadeira do lado de fora do que dentro da casa. Então, assim, eram essas ironias. E o menino, que era o personagem que dava a relação do tio, né? O menino trazia essas incoerências, porque o tio que morava no centro tinha um monte de vizinho, aquele pessoal que conversava, você quer, aquela coisa bem urbana, né? E urbana de quase uma vila italiana. E eles que moravam distante de todo mundo. E aí tinha um peixinho na varanda, maravilhoso. Eu lembrei dele. Que o peixinho ficava soltando água, né? Um chafariz, né? Um chafarizinho. E toda vez que tocava a campainha, ela estava esperando uma pessoa, ela ligava o peixinho, aí era o leiteiro. Aí ela pegava o leite e desligava o peixinho. Aí daqui a pouco tocava de novo, era o padeiro. Aí ela desligava. Aí quando tocou a visita, o peixinho estava desligado. Então, assim, essas situações, ele ironiza exatamente com toda uma... Não, e ele vai. E o Tati é meio que o Chaplin da França. Ele é sempre meio mudo, taciturno, fala pouquíssimo. E essa cena ainda tem umas coisas engraçadas que ele vai apertar um botão. Não sei, todo mundo já deve ter deparado em casa agora com essa quantidade de luz que tem no teto. Não é essa. Aí liga o peixe, liga a luz, abre portão, liga um bocado de coisa. Não, liga o mínimo, até ligar o SCC. É um filme maravilhoso. É fantástico. Sobre arquitetura, eu sempre cito ele é fantástico. Mas o modernismo trouxe muita coisa boa. Claro. Trouxe muito legado. Agora, essa coisa que você traz da sustentabilidade, do reuso, acho que uma das coisas uma das piores coisas que o modernismo trouxe foi essa presunção de que o ser humano seria capaz de planejar futuros. A União Soviética era um prato cheio de elefantes brancos, largados. E eu estava vendo uma aula ontem sobre o Cáucaso, pelo Daniel Souza, do Petit Cursos. E ele esteve na Geórgia, que era parte da União Soviética. Ele falou, andei pela Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Coisa que você mais vê indústria inutilizada. Um bocado de elefante branco largado. E aí, toda vez que se fala... a gente até brincou isso com o Serginho. Toda vez que fala, vou construir uma ponte. Parece aquela coisa de Washington Luiz. Governar é construir vias. Uma coisa tão antiga, né? Hoje em dia já está soando antigo. E tudo isso tem que ser reinventado. E não pode simplesmente pegar uma indústria dessa e destruir e demolir, né? Porque isso gera um lixo também gigante. Então, o que é que faz, né? Então, tem projetos maravilhosos que transformam em parque. Vou aproveitar e já vou emendar. E o nosso centro de convenções, que parece que o Estado está deixando virar... Já deixou há muito tempo. Vender como sucata, foi o que foi dito. É o que tem que ser, pelo menos venda como sucata. Será que não dá para reaproveitar, fazer uma obra reciclada com todo aquele metal? Coletivo de arquitetos jovens. Um coletivo de arquitetos jovens. Tem aí, né, o pessoal que faz reciclagem, que ganhou até o Pritzker, que é espanhol. É o CRC, um coletivo que eles só trabalham com reuso de navios. Então, aquelas placas todas de reuso, maravilhoso. Depois eu vou querer ver o nome. Vou querer, né? Bem legal. Eu vou querer ver o nome. Porque o nosso centro de convenções é uma tristeza. É um prédio bem diferente dentro de Salvador. É um prédio marcante. Marcante. Absoluto. A gente, quando teve aqui... Liga aquelas duas pequenas colininhas, né? Isso. Um prédio... Eu fui para inúmeras formaturas ali. Você foi, Cabas? Uma formatura ali? Não? Que você chegava na formatura e ficava ali numa fila enorme de carro. Era o... Sério que você nunca foi? É evento no Centro de Convenções?
Não. Uma Ultilama Decor. Ah, sim, aí sim. Aí voltava com o pintinho pra casa. Verdade. Era o auditório, era o Ultilama espaço... Decorzinha que a gente comprava aquele negócio de legumes. É, meu pai comprava, minha mãe comprava, quebrava em 2 dias. Aí ficava todo mundo, mas que porcaria. Super resistente. E os pintinhos que chegavam, que ganhavam um bocado de pintinho. Um monte de pintinho, era. Os pintinhos eram clássicos. Que Babilônia. E pintinhos coloridos. Coloridos, misericórdia. Associação Protetora de Animais naquela época. Naquela época não dava nada. Não dava nada. Naya, a gente está se aproximando do final do programa e que tem sido uma delícia até aqui. Mas antes a gente tem sempre um bate-bola, que é um bate-papo, um croquis conversado, com respostas curtas e... enfim, sobre arquitetura. E eu queria começar. Um arquiteto para você. Pode ser grupo? Pode. Alborg. Alborg. Ai. O que é cafona? O que é cafona? É tudo de bom para você provocar. Aí, gostei, né? Gostei. Tá vendo? Ninguém Eu vai adoro uma fazer peça cafona. Eu adorei isso, né? Você sabe que eu tive uma vivência interessantíssima com música durante a pandemia. Essa coisa da estética, da gente ter essa presunção de que tem uma coisa que é maravilhosa e tal. E eu fiz as pazes com as músicas que eu achava brega, mais novo. Por exemplo, eu tava em casa e eu me lembrava, tinha uma tia que adorava Fogo e Paixão de Vando. E aí eu comecei por ela, Fogo e Paixão, e fui buscando todas as músicas que eu achava que era brega. Mas quando você repara uma coisa assim, você tem acaba tendo um flertezinho. Eu falei, É, claro. E nada que o tempo não ajude, né? Porque quando você é jovem, você tá ali para ser contraditório. Você é contra o que é sua mãe, e depois o barco vai puxando você, aí você vai encostando. É curioso essa coisa do tempo, né? Você começa como um transgressor, e essa transgressão, depois você vai vendo que você lentamente vai sendo levado a um comodismo estético. não é um comodismo, a caminhar um pouco dentro da sua memória, da sua história, né? Um pouco por aí. Uma cor, Naya. Vermelho. Então a pergunta que eu ia fazer já foi por terra. Minimalismo ou maximalismo? Não, eu acho que o minimalismo agregou muito, né? Porque não é um ou outro. Tem momentos que cabe um minimalismo e tem momentos que cabe você preencher o espaço devidamente, porque o que acontece ali pede, né? Então, eu não ficaria nem de um lado nem do outro. Uma obra de arquitetura. Pode ser praça, pode ser sua, pode ser uma obra. A obra de arquitetura que mais me impactou é a Mesquita de Córdoba. Porque ela tem uma inserção, né? Uma mesquita que tem a inserção de uma catedral que, se o IFAM existisse na época, não permitiria jamais. E a inserção da igreja, como a mesquita já era um campo de colunas, né? Para mim, a sensação que você entra na mesquita é um infinito, é você estar em uma floresta construída. Então, você tem aquela imensidão de colunas, né? Daquela marcação numérica. E no meio da mesquita, como o catolicismo não tinha como, se ele colasse do lado, não ia dar, não ia ter impacto. Ele pega no meio dessa coluna e surge uma igreja vertical, né? Que é uma igreja bastante mais alta do que o pé direito da própria mesquita, que só é perceptível de drone externamente ou estando bastante distante do... É realmente uma coisa que eu, só em pensar me arrepia. Vou olhar, viu? Uma cidade que você ama a arquitetura. A arquitetura da cidade em si. Santiago de Compostela. Tirando o projeto da Cidade da Cultura, que aquilo, para mim, é triste. Você sabe que quando eu fiquei deprimida quando eu estive lá. Você tirou um peso das minhas costas, porque eu fui para lá para um casamento em Corcubião. E parei em Santiago de Compostela e eu falei, putz, eu vou pegar um táxi e vou lá na Cidade da Cultura só para conhecer. E eu estava com minha mãe, aí eu achei que ia ser puxado demais com minha mãe. Eu falei, não, deixa quieto, eu vou numa outra oportunidade. Então você não foi? Não fui. Aí, ó, tá vendo? Não, é assim,
Gente, aquilo ali é de uma falta de bom senso. Bom senso, eu estou sendo super delicada. Porque você imagine que são... acho que são... Enquanto o projeto inicial, acho que eram 250 mil metros quadrados a ser construído, que só se construiu metade. Mas você imagine que cada revestimento, cada pedra em uma parede, ele tem um corte diferente, um gancho diferente, uma fixação. Tudo é por unidade. Então, o prédio ainda não acabou e você já está recuperando o prédio, porque não tem como um lugar úmido, um negócio assim, dinheiro, você pega assim, o dinheiro jogando no ralo, sabe? Do absurdo que é aquela obra. É um dos motivos, inclusive, o cancelamento do Calatrava é justamente por conta de obras faraônicas. Uma das coisas, né, que estão envolvidas ao trabalho. Apesar dessa não ser dele. Apesar dessa não ser dele. Não, e muitos acidentes. O pessoal escorrega na rampa. O aeroporto, acho que é de Valência mesmo. O aeroporto tem goteira, a pessoa escorregou na goteira. Coisas assim, né? Então... Mas a arte é um pouco ousar também, né? Não, o ousar, porque aí você vê... Tem um livro que é muito interessante, que é de um publicitário catalão, que ele fala a época da Espanha pós-Guggenheim. O Guggenheim foi um êxito, né? Com toda a loucura do Guggenheim, mas o Guggenheim é uma coisinha. O Guggenheim é o que ela se refere ao de Bilbao, de do Bilbao, Frank Gehry. De Frank Gehry. É uma joiazinha que, claro, o cara pôde... Funcionou porque o custo não foi absurdo, mas atraiu para a cidade, teve toda uma logística. E aí todo prefeito, governador, quis fazer seu Guggenheim. E aí vem umas coisas assim, como a Cidade da Cultura, que é um absurdo. Uma ópera de 3.000 lugares para uma cidade que tem 90 mil habitantes. Então, assim, como é que... É uma coisa... Além da dimensão, a arquitetura propriamente, né, de Eismann, que é uma loucura. Você vê uma escada, se uma linha imaginária passa naquela escada, dentro da lógica que ele estruturou, né, das várias capas... É do Peter Eismann, né? Uma linha passa, então... A linha vem cortando a escada toda, onde de um lado é um granito preto, do outro, um granito marrom, do outro lado é um granito branco. Então, assim, é um negócio... É que eu vi isso, foi em 2016 que eu estava pesquisando para ir lá, e eu estava muito curioso, eu nem lembrava que era do Peter Eismann. Um livro, você citou alguns livros hoje, mas eu queria um de... Um livro? Depois eu vou querer os outros que você falou. Eu posso lhe mandar. Vai ter que assistir o episódio. Um livro, pode ser literatura? Pode, claro. Eu estou lendo um agora maravilhoso, que chama Colibri. Você sabe quem estava lendo ele? Quem falou desse livro? Pedro Ariel. Acho que Pedro Ariel estava lendo. Maravilhoso. Pedro Ariel estava lendo. Eu não me lembro o nome, é um italiano, do autor. Acho que Pedro Ariel estava lendo ele. É isso. Temos, amigo. Temos. O programa está chegando ao fim, Naya. Muito obrigada, foi uma delícia. Muito obrigado. Ótimo, eu também adorei. Que bom, passa rápido, né? Passa rápido demais. Opa, coisa gostosa. Boa. Gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Essa foi Naya Alban, professora da faculdade, que já foi também diretora da Faculdade de Arquitetura. E é isso, gente. Sigam com a gente. Toquem no sininho. Beijo grande. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.